Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio do GigaCast. Para lembrar você, para você que está aqui pela primeira vez, eu não sei onde é esse negócio. Aperta aqui no sininho, no canal, segue, se inscreve aí. Tem algum lugar para fazer esse negócio aqui nesse vídeo aqui, eu não sei onde é. Se é embaixo, se é em cima, se é do lado. Eu estou aprendendo esse treco, viu, Michele? Já apresento a minha convidada. Queria te lembrar que o GigaCast é um negócio que eu curto, estou curtindo fazer, que é contar a história de empreendedores. Eu falei já que eu sou um cara que gosta muito de ler biografias e eu conto e gosto de contar as histórias do que eu li de empreendedores que eu conheço. E aí eu falei, cara, como é que eu vou transformar uma coisa que eu curto fazer, que é ler biografias, e ajudar outros empreendedores mostrando o que existe nesse mundo do empreendedorismo? Eu falei, já sei, vou chamar pessoas para conversar comigo, onde eu curto e aprendo com as histórias deles, aprendo para o meu negócio e aprendo para os meus clientes e aproveito e me divirto, né? Porque história de empreendedorismo é um negócio que eu curto pra caramba. E hoje aqui eu trouxe a Michele Xavier. Michele é engenheira formada na PUC, trabalhou sempre no mundo do marketing, trabalhou em grandes empresas, na ATL, que é a Claro, aliás, onde eu conheci a Mi. Direto do túnel do tempo. Direto do túnel do tempo, eu e a Mi trabalhamos o quê, Mi? 20 anos atrás, não era para falar isso porque entrega a idade, mas tudo bem, era 20 anos atrás, né? Estamos em 2020, 2000 eu estava... Aí eu vou... Michele, antes de terminar a apresentação, vou dizer, eu era estagiário. Eu era estagiário, eu trabalhei... Eu fui o primeiro estagiário contratado pela ATL, então tá tudo bem. Michele trabalhou na lista júnior. Então, ela trabalhou na TIM, na Oi, eu também trabalhei na TIM, na Oi, mas trabalhamos em épocas distintas, e ela trabalhou também na Som Livre. Em 2015, ela foi mordida pelo mosquitinho do bichinho do empreendedorismo e montou a sua agência, a OMG. Oh my God! Chegou a ter 10 pessoas trabalhando full time para ela. Era uma agência de marketing digital. Ela é apaixonada por dados e tecnologia e acabou de entrar no iFood, que é uma baita startup, é um baita case de sucesso no mundo do empreendedorismo, principalmente no empreendedorismo no mundo digital. Mi, bem-vinda! Muito prazer ter você aqui. Aliás, eu queria contar uma coisa antes. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a minha empresa tem pouco tempo, mas eu tenho um conselho. São 4 pessoas que eu escolhi para me ajudar a crescer o meu negócio. São 2 homens e 2 mulheres, para ter equilíbrio, porque eu gosto dessa parada, eu gosto de ter opiniões diferentes, e eu acho que esse equilíbrio entre homens e mulheres é bem legal. E eu convidei a Mi, então a Mi está por 2 motivos aqui. A Mi é a minha conselheira, então eu pego conselho com ela, então se fosse você, prestava atenção no que ela vai falar. E é um prazer ter você aqui, Mi, prazerzaço. Para mim também é um super prazer ver o teu negócio crescer e desabrochar e também contar um pouco da minha história, que eu acho que uma das coisas que a gente falou, né, no behind the scenes, quando a gente estava trocando o WhatsApp para combinar, a gente escuta muita história, né, de sucesso, das grandes empresas e maravilhosas, e também tem os percalços de todo mundo, e essas histórias não são contadas. Então, eu estou aqui para contar um pouco desse lado, que acho que é importante compartilhar, porque a minha história pode ajudar outros empreendedores a tomarem melhores decisões. Então, me conta aí, como é que você chegou até montar o Oh My God, a OMG? Como é que você foi o teu... Sempre trabalhou com marketing, trabalhou na TL, em telecom, foi para Som Livre. Conta esse período rápido até a gente chegar na hora que você chegou na OMG, montou a OMG. Então, a minha primeira etapa da carreira, que é a TL, TIM, meu primeiro ano de Oi, foi focada na área de VAS, que é uma área que tem muito contato, tinha muito contato com empresas que estavam empreendendo, pequenas empresas e médias, nunca grandes, e então eu vivi um pouco desse ambiente, vamos falar assim, de pequenas e médias empresas. Depois, dentro da Oi, eu vivi um ciclo de quase 10 anos da área de negócios da Oi. Então,
Isso foi ótimo, me formou, me moldou, meu MBA de entendimento de negócio, como é que cresce, negócio que está perdendo o cliente. Então, eu fui responsável por longa distância, que era um negócio que se sabia, era sabido que ia perder relevância. Então, a brincadeira é como que você faz para perder menos. É igual quem trabalhava na área de telefone público, né? Eles chamavam de TUP. Eu trabalhei na Oi também, a gente fala, como é que a gente faz para perder menos? Né? Porque tem celular, quem hoje usa mais orelhão, né? E tem um monte espalhado por aí ainda. Eu não sei por que nego tem esse negócio espalhado, mas tudo bem. É quase uma coisa histórica, né? Pra gente peça de museu. Filhos, eu acho que o único orelhão que o pessoal tem relevância é o de Itu, que é aquele que é grandão, ou então aqueles do Nordeste que parecem um coco. É a única Exatamente. coisa. Só para tirar foto hoje, é peça de publicitária. De museu. Exatamente. E aí, quando eu tinha fechado assim, esse meu ciclo de telecom, que eu vivi muita coisa dentro da Oi, áreas diferentes, projetos muito diferentes. A cada 2 anos eu renovava um ciclo que era assim, várias empresas dentro da Oi, né? Então, virava o ciclo, eram outras interfaces, outros problemas, outras alavancas. Vivi bem isso. E aí, quando eu fechei esse meu último ciclo, que foi no nascimento da minha segunda filha, eu queria viver uma outra coisa fora de telecom. Eu fui para a Ação Livre, para a área de novos negócios. E a Ação Livre tem um papel muito relevante dentro da minha carreira, porque telecom, o negócio é tão gigante que a gente se basta daquele ecossistema. Com então, certeza. todos os problemas são gigantes, as cifras são enormes, milhões, bilhões. Vamos discutir investimento. 10 milhões para cá, 10 milhões para lá, né? Estou precisando de 1 milhão aqui para fazer um negócio. 1 milhão é dinheiro para burro, né? Aí, quando eu fui para a Ação Livre, a primeira coisa que eu tive que fazer um refresh de números na minha cabeça, que os números já não eram cifras de milhões e bilhões, né? Então, você tem que fazer peraí, vamos entender que aqui a gente não está brincando de banco imobiliário, né? E aí, na Ação Livre também abriu esse mundo do marketing digital. A Ação Livre estava vivendo um momento de shift do mundo físico, de CD e DVD, para o digital. Então, assim, iTunes, o iTunes ficando relevante dentro da receita, o YouTube, a Ação Livre como agregadora de conteúdo de todos os artistas, a discussão de impactos. Eu peguei esse momento assim legal de impactos do mundo de streaming dentro dessa receita, porque a gente pegou o lançamento do Deezer, do Spotify. Então, o quanto que isso ia agregar, eu fiz a análise para o CEO da empresa, quanto que a gente acredita que isso vai agregar de receita e não canibalizar outras receitas. E a gente viu um potencial enorme que, de fato, aconteceu. Hoje eu não acompanho mais esses números, mas aconteceu, que entrar no público consumidor que não gastava dinheiro com música e consumia o pirata. Então, é uma oportunidade de trazer um dinheiro que foi gasto, né, que foi consumido no mercado lá naquele início que quando começou a usar o peer-to-peer, Napster da vida, que derreteu o dinheiro do mercado. A indústria fonográfica, ela foi do céu ao inferno, né? Ela era um negócio que ela não soube se reinventar. O mercado que se reinventou por ela, porque a própria indústria, as grandes gravadoras, não conseguiram enxergar como ganhar dinheiro, e aí surgiram os aplicativos de música, e os aplicativos de música que salvaram as gravadoras, né? Se eles tivessem olhado para isso do movimento mais estratégico, pelo menos isso é uma visão de fora, talvez eles tivessem crescido bem mais e estivessem ainda na crista da onda, mais bem posicionados do que as grandes gravadoras ainda estão hoje. Eu acho que, assim, falando um pouco de um momento que eu não estava na indústria, mas acho que tem um pouco de
deitado em berço esplêndido, história da Kodak da vida, né? De você não enxergar o novo chegando, tá? Mas, para quem está fora do mercado, e isso foi, né? Teve gente que falou assim: você vai para Ação Livre, pior do que isso, é só trabalhar em jornal de papel. Bom, eu trabalhei em jornal de papel. Quem aonde? Eu trabalhei em jornal de papel. Quando? 2016, parece coisa de maluco, mas eu estava lá. 2015, 2016 eu trabalhei no jornal de papel. Não, um diretor da Oi falou isso para mim. Olha, Michele, você vai trabalhar na Ação Livre, pior, assim, é a segunda pior indústria. Pior do que isso era só se você falasse que ia trabalhar em jornal de papel. Entendi. E, na realidade, quando você entra, falando um pouco, né, da Ação Livre, a Ação Livre era uma empresa que era super familiar, então era tocada pelo pai do Cazuza, o Araújo, né? Ela tinha uma participação da Globo, mas a Globo não era 100% dona. Chegou um momento, que é o momento do quebra-quebra, que a Globo teve que investir, e aí pegou 100% da empresa. Aí, quando eu conversei com o Marcelo, é uma história que eu posso contar, que é pública, né? O Marcelo falou: Michele, antes a Ação Livre tinha uma visão de o Grupo Globo, vou tirar dinheiro disso daí para encerrar esse negócio, então zerar meu investimento e é um negócio que vai morrer. E quando eu já entrei no momento que, cara, a empresa de um mercado que todo mundo enxerga que é dado como morto, e na realidade era uma empresa que estava com um EBITDA bonitinho, crescendo. Então, assim, que é o negócio de você se reinventar por dentro, né? Com certeza. Então, a Ação Livre soube capturar esse novo momento do sertanejo no Brasil, que foi o final ali dos anos 2000, e soube construir ativos e fazer essa migração para o mundo digital de uma maneira muito bonita. E aí eu vivi isso lá e fui estudar muito sobre o mercado digital, porque a gente estava vendo, tá mudando, a margem está saindo aqui do mundo físico para o mundo digital. É melhor para a gente. Então, comecei a estudar muito, 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 muito. E aí... Aí foi mordida para um mosquitinho. Aí, exatamente. Aí começou a me dar... E comichão. Eu nunca... Isso é uma coisa legal para falar, porque muita gente que empreende fala: eu sempre quis ser empreendedor, eu sempre quis ter o meu negócio, e não era o meu caso. Eu nunca tinha tido essa vontade até que fui estudar mais profundamente marketing digital. E aí você começa, que é o negócio assim, as borboletas no estômago, você começa a ficar num estado elétrico de caramba, excitação. Como é que isso eu preciso capturar alguma coisa? Como é que eu não estou nesse negócio? Eu preciso entrar. Desesperador, né? Exatamente. E aí, uma motivação que eu vi dentro das minhas competências, né? E olhando o mercado, é que tinha muita gente de comunicação que estava indo para o marketing digital, mas o marketing digital é muito sobre números, sobre você olhar o que está acontecendo, analisar e escalar. Dado. Então, eu falei, cara, isso é uma oportunidade para uma pessoa que tem o meu perfil. Então, eu mergulhei nessa ideia de montar a minha agência. Bom, contando behind the scenes também, né? Que acho que é legal para as pessoas saberem, né? Pô, legal, Michele abriu. Cara, eu tive palpitação, fui parar no hospital antes de tomar a decisão. Eu achei que eu estava tendo um infarto, fui para o toque cardíaco. E era um ataque de perereca ou era uma... Ansiedade. Ansiedade. Crise de ansiedade é brabo. Muita gente descreve crise de ansiedade como você está tendo um ataque cardíaco. Eu sentia uma pressão no peito, fui lá, fizeram meu eletrocardiograma, estava tudo beleza. E quando eu pedi minha demissão da Ação Livre para o Marcelo, eu pedi minha demissão chorando, tá?
Caramba! Eu chorava de lágrimas Eu quero ir embora, mas eu não quero ir embora! E aí ele falou assim, tem certeza? Eu Muito bom! Sensacional! Pouca gente sabe dessa história. Por quê? Porque, na realidade, quando você está no mundo corporativo, você está bem, você tem uma carreira, você está realizando, eu tinha que fazer uma desconstrução para uma construção. Então, ao mesmo tempo que era uma coisa que eu queria muito, que estava me dando palpitação, porque eu queria fazer essa coisa nova e estava cheia de ideia, e aí, tipo, fui conversar, fui comprar fui pegar uma tarraxa de um brinco que eu tinha comprado numa loja e comecei a conversar com a dona, que ela precisava fazer marketing digital. Foi uma das minhas primeiras clientes. Você começa a vender para todo mundo, né, cara? Cara, você está no mundo digital? Não. Então, eu acho que você precisa de uma agência para fazer isso. E aí, cara, você começa a ser o inevitável, entendeu? Você já abraçou essa ideia, é inevitável, mas eu tinha que fazer essa desconstrução da Michelle do mundo corporativo, né? Então, assim, foi uma decisão que era óbvia, era algo que eu tinha que fazer, mas ainda assim não significa que não é sofrido, né? Com certeza. Demissão. Pedir demissão sofrido, né? Geralmente você pede demissão, você não, beleza, estou pedindo demissão porque eu quero, então tá tudo bem, né? Exatamente. Mas não foi o caso. Não foi o caso. Realmente o Marcelo Soares me achou muito maluca naquele momento, porque eu estava realmente sofrendo para pedir demissão. E aí montou a OMG. OMG. Então, aí acontece as coisas, o mundo começa a conspirar, né? Eu tinha uma visão até um pouco, vamos falar, infantil, né? Romântica, que eu ia, né? Primeiro dia eu ia trabalhar de casa com meu computador e começar a estruturar e pensar. E o que aconteceu? No momento que eu pedi demissão da Ação Livre, eu pedi demissão com um mês de antecedência, porque eu queria deixar tudo estruturado claro. E etc. Uma pessoa da Ação Livre, que é a Cris, querida, que eu acho que eu tenho que fazer essa homenagem a ela. Boa. Ela tinha uma amiga que estava pedindo uma indicação de agência de marketing digital. E ela perguntou, posso indicar você? Eu falei, claro, pode. Por favor, pelo amor. É aquela coisa, já entrou, você não pediu demissão, já tinha cliente e já estava atrasada. Exatamente. Na realidade, eu estou colocando o tempo aqui, eu já perdi noção do tempo, tá? Relaxa, segue. E aí, o que aconteceu? Aí, bom, eu recebi um e-mail para essa empresa, para trabalhar nessa empresa, um e-mail que era o briefing, sei lá, da 4ª ou 5ª agência, então eu recebi com o nome de outra pessoa, olá, Suzana, tipo assim, sabe? Aquele e-mail que já circulou várias coisas, recebi um briefing também por voz que estava para um nome destinado para outra pessoa. Sensacional. E aí eu falei, cara, eu vou lá fazer o meu melhor, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho uma história, eu não... isso é um ponto importante, acho que da minha história, que eu não trabalhava com agência de marketing digital. Então, eu estava entrando num admirável mundo novo para mim. Então, eu conheci, assim, trabalhei com agência em vários momentos da vida, mas... eu nunca vivi o mundo de agência. Você tinha uma bela ideia, né? Uma bela ideia, nunca conversei com ninguém, nunca tinha vivido o espírito de agência, nunca conversei com um dono de agência na vida e resolvi montar uma agência. Que bacana! Exatamente. Eu tinha muito a visão como área cliente, né? Uhum. Mas não como do outro lado do balcão. E aí, né, nessa primeira... apresentação que eu fui fazer, eu fui lá, fiz uma apresentação falando o que eu achava que tinha que ser a estratégia da empresa, e quando chegou no penúltimo slide, a diretora virou, bateu a mão na mesa, Sabrina, também homenagem a ela,
concordo com isso. É isso daí, você está falando tudo. Aí eu falei, caraca, falei uma... Deu certo. Eu não sei o que eu falei, mas o que eu falei deu certo, né? Ela, é isso aí. Eu falei, caraca, então, cara, eu tô no jogo, não tô aqui só contando números, só porque isso faz parte da empresa de serviço, então você faz um orçamento, você vai lá para balizar, né, uma concorrência, e isso é um dos problemas também da empresa de serviço, que é como que você dedica seu tempo para essas coisas. Sim, né? Claro. E aí, quando eu fui... aí marcaram uma outra reunião com o investidor da empresa, que aí já era o shortlist. E aí eu falei, cara, eu só tenho uma possibilidade de vencer esse jogo. Como eu apresentei uma coisa conceitual que eles gostaram muito, para eu fechar esse contrato, eu preciso mostrar que eu tenho como entregar, eu tenho capacidade de entregar, porque esse vai ser, ou eles vão olhar para mim e vão falar assim, pô, ela está montando a empresa agora, ela tem capacidade de entregar? Com certeza. Esse é o desafio de todo mundo que está começando o seu próprio negócio, o primeiro negócio, né? Sim, aí olha para ele, mas quantas vezes você fez isso? Nunca. E aí? Como é que você vai garantir que você vai entregar esse treco, né? E eu sempre fui muito transparente. Não tenho, estou começando a empresa, nunca menti, nunca inventei cliente, nem nada. Aí, contactei, pedi uma indicação de um designer e falei, eu vou entregar para ele já os posts prontos, de uma série de posts, que aí ele vai entender que eu tenho capacidade de fazer. Então, eu cheguei para essa reunião de fechamento já com, esses são os posts que eu acho que você tem que fazer. Isso aqui é a campanha pronta, toma, é só botar na rua, faz aí. E aí, eles apostaram na ideia, e isso, olha que legal, a pessoa número 2 da minha empresa, né, que esteve comigo do começo ao fim, é essa designer, que legal. Fez um freela para mim. Ela trabalhava na Inbrands e fez esse freela para mim. Ela trabalhava na Inbrands com uma outra coisa, que era produção e foto de moda, mas ela era designer de produto, então uma pessoa que tem uma sensibilidade maravilhosa para design. E aí, olha que coincidência, ela pediu demissão da Inbrands, porque ela não queria mais fazer o que ela fazia. Ela queria trabalhar como designer. Aí você falou, opa, vem para cá. E aí, olha só, quando eu fechei o contrato desse primeiro cliente, e aí, no meu primeiro dia, aquele primeiro dia que eu sonhava que eu não ia ter trabalho, que eu ia estruturar as coisas, já foi primeiro dia de pauleira no cliente. E eu mandei uma mensagem para ela, falei, olha, queria um designer, você tem algum designer para me indicar? Porque aquele negócio eu fechei, então eu queria uma indicação sua. E eu sabia que ela não ia poder trabalhar para mim, porque ela trabalhava na Inbrands. Ela falou, não, eu pedi demissão. Tô aqui, vamos junto. Aqui, bora lá. E eu conheci ela... mano a mano, pessoalmente, na primeira reunião com o cliente. Sensacional essa história. Então, prazer, nós vamos trabalhar juntos a partir de agora, mas eu estou te conhecendo agora. Sensacional. Histórias que só o empreendedorismo possibilita. Mi, você acha que foi esse, assim, se você dissesse assim, voltasse no tempo, cara, esse foi não foi talvez o case de sucesso que gerou mais resultado para você, mas foi o case que você falou assim, guarda na memória, assim, caramba, essa é a história que eu vou sempre contar da OMG? Essa é a sensacional? Ou tem uma que você fala, caraca, não, essa aqui foi fantástica? Cara, na realidade, não, essa história é muito emblemática de como tudo começou. E como a gente imagina uma coisa e ela não acontece. Acontece diferente do planejado. Mi, então, antes de você me contar essa história, o que você teria feito diferente para começar o negócio mais certinho? Porque eu falo muito para a galera, eu já fiz live para caramba falando disso. Eu falei assim, cara, antes de você começar o negócio,
eu vou falar algumas coisas, não sei se você vai concordar, mas assim, primeiro testa. Testa de graça, testa com os amigos, testa para saber se aquele negócio vai fazer sentido. A outra depois que você testou, vai conversar com alguém que já faz o que você quer fazer. Né? Então, o exemplo que você me deu foi emblemático. Eu comecei a rir, que eu falei assim, ela não cumpriu o passo 2 do meu planejamento, que cara, vai conversar com alguém. Você quer montar uma agência, vai conversar com o dono de agência para saber o que ele sofre, o que ele tem, qual é a dor de barriga que ele tem, que apito ele toca e tal, etc. Mas, além disso, financeiramente, saber se minimamente você está planejado financeiramente. O que você faz de diferente olhando para o teu planejamento, que quando você começou, que você não fez, que você acha que você falou, caramba, isso aqui eu devia ter feito diferente para começar o meu negócio mais... Ou não, eu faria tudo igual. É igual mesmo, vou tocar o bumbo, vou nessa que é assim que funciona. Não, eu faria diferente. Uma coisa que para você ficar orgulhoso, né? E não poderia ser diferente, eu tinha um business plan. Porra, aí sim. Eu tinha ali... O número financeiro, como é que eu vou me sustentar pelos próximos 6 meses, 1 ano, se tudo der errado, né? Então, primeira coisa, eu tinha eu tinha dinheiro para investir na empresa. Então, no total, vou falar a ordem de grandeza, né? Eu investi uns R$100.000 na empresa ao longo do tempo, tá? Bastante coisa, não é pouco, não. Bastante coisa, Bastante não é pouca dinheiro. coisa, não. Não. Eu tinha um business plan que eu montei, quanto que com receitas e despesas, tá? Boa. E o quanto que eu ia ter de lucro. E esse business plan, na realidade, é bom, porque eu vi que eu tinha ali um ponto de partida, porém, esse gap que você falou, que era o fato de eu não ter ninguém nesse mercado que eu pudesse conversar, é claro que tinha muito ponto cego aí dentro. E aí é um problema, porque eu tinha muito um mindset, e aí você esbarra nisso o tempo todo, eu tinha muito um mindset da empresa. Por exemplo, você está na Oi, você vai lá e falar com o cara da TIM de mercado? Não. Não. A parte de RA, às vezes, né, processos de revenue assurance, coisas financeiras, você pode até trocar, mas você troca no nível operação e tal. Do coisas coisas menos estratégicas. Então, eu tinha muito essa cabeça, como que eu ia procurar alguém no mercado para conversar se eu ia entrar no negócio concorrendo com ele? Então, era o meu mindset. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu faria diferente. E aí, a minha... Né, isso engloba um maior entendimento do mercado, que é uma das coisas que a razão não pode brigar com a emoção. E eu sempre fui muito assim na minha vida corporativa. Eu sou uma pessoa, né, ali no MBTI, STP. Eu tenho uma coisa do analítico, eu sou emotiva, mas eu tenho um analítico muito baseado nas minhas decisões. E aí, eu fiz pouca análise de mercado, eu acho. Tá? Isso é muito emblemático, muita gente faz isso, eu falo isso repetidamente, entender melhor o mercado e conversar. Principalmente no mundo do marketing digital, eu acho que essa galera que está entrando mais nova, e mesmo a galera que já veio do mercado corporativo e está entrando no mercado digital, quando eles entram, o mercado e a cabeça é muito mais giver, né, do que... assim, você entra no Mastermind, eu faço parte do Mastermind do Jerônimo, que é o Zenith, mas eu já participei das reuniões do Platinum, que é o Mastermind do Érico Rocha, já participei de outras reuniões de outros Masterminds. Você vai em eventos de marketing digital... eu fui no RD Station lá, né, que o RD Summit, na verdade, que lá em Florianópolis, 12 mil pessoas. Cara, a quantidade de informação que o nego compartilha, e compartilha sabendo que está entregando um pedaço do seu negócio, que você está aprendendo ali um negócio que assim, o mercado todo cresce com isso, né?
Então, eu acho que isso é uma mentalidade que o mundo corporativo, na verdade, tinha que aprender com o mundo do marketing digital e do empreendedorismo digital. Porque se a gente trocasse mais, talvez o mercado como um todo fosse mais... crescesse mais de maneira orquestrada e sadia do que cresce hoje, né? Então, e isso, eu acho que é a dificuldade para quem vai te escutar, quando você está entrando no mercado que não é o seu, por exemplo, você é um advogado e vai sair de um escritório para montar o seu escritório, você já está inserido no mercado, você já sabe, você pode não saber como é que emite a fatura, não sei o quê, mas, cara, você está inserido nesse mercado. Não era o meu caso. Então, até eu descobri, inclusive, o RD. O RD, as primeiras vezes que eu fui impactada por conteúdo do RD, e eles não se apresentavam... Hoje já todo mundo conhece RD. Eles se apresentavam como resultados digitais. Eu falava, caraca, como é que eu vou num evento de uma agência que vai competir comigo? E eu custei para entender o que era. Eu perdi, vamos falar, o primeiro RD on the road no Rio de Janeiro. Eu não fui porque eu achava, não tinha entendimento. Comunicação errada deles, que não era tão clara. E aí, assim, eu demorei para entrar nesse mundo. O curso que eu fiz de marketing digital era fora do Brasil. Eu tentei encontrar no Brasil algo que fosse para um nível executivo e não tinha na época. Então, eu entrei, vamos falar, num momento bom que o mercado estava florescendo de marketing digital. Ao mesmo tempo, eu não via qual era o mercado. Eu não tinha entendimento de qual era o mercado, entendeu? Entendi. Então... Isso é um problema. Eu acabei de fazer agora um trabalho de advisor de uma empresa de tecnologia e foi esse trabalho que eu fiz. Cara, vamos entender o mercado? Quem é o mercado? Quem são seus competidores? Quem está em que momento? O que você tem de diferencial para oferecer, né? Essa parte do diferencial é importante. Falo muito com meus clientes também, né? Você vai entrar no mercado onde está todo mundo competindo igual, você só vai ser mais um, não adianta de nada. E vai ser o 15º a entrar. A chance de você ter resultado positivo, não. Cria alguma coisa, eu repito, eu sei que parece estratégia de 200 anos atrás, olhando agora, né? Mas é um pouco da história do Oceano Azul. Cadê o seu Circo de Soleil? O que você vai fazer diferente aí? Aí o pessoal acha que tem que inventar uma nova roda. Eu falei, não, cara, é só um atributo. É alguma coisa que te diferencie no teu negócio, que faça tornar o teu negócio, a tua oferta de valor única. E aí, se você não entender o mercado, você não consegue entender se você está com uma oferta de valor única ou está fazendo mais do mesmo, né? Exatamente. Então, você entender qual é o ponto que o mercado está, se o mercado absorve, quanto que o mercado consegue absorver, né? De competidores de um determinado assunto. O quanto que você tem fôlego. Essa empresa é um case interessante, porque a empresa montou um ERP voltado para salão de beleza, que aí foi construindo, vamos falar, um monstro durante anos, porque ia falando, o cliente dá feedback de uma feature, vai e coloca lá para dentro, vai e coloca para dentro, vai desenvolvendo. Não tinha um roadmap claro, né? Saiu fazendo porque alguém pediu. Não, mas até tinha, mas uma coisa, às vezes até por uma facilidade, que o cara de tecnologia era muito bom e tinha muita facilidade, então ele ia fazendo, executar. O que eu acho que era o gap da empresa, que faltava uma pessoa de mercado, tá? Uma pessoa com, assim, tá bom, mas vamos botar essa feature atende quantos clientes? Ou só atende um cara? E eles chegaram à conclusão que, final do ano passado, que eles tinham um software pesado, super robusto e pesado para atender caras que tinham um nível de exigência muito alto do controle do negócio. Então, por exemplo, o cara queria saber quanto que foi consumido de shampoo numa lavagem.
Ele Porra, queria tá louco. controlar isso. Tá bom, entendi. Ok, não vai E dar. aí, cara, ficou complexo para a grande base que, cara, não quer usar, quer o básico, porque muito desse... E aí, o entendimento do cliente. Quem é o dono do salão no Brasil? 89% é uma pessoa que fazia o cabelo, que é uma estrela na sua área técnica e tem capacidade de carregar cliente. Ele não é um gestor, entendi, por natureza, né? Então se você ajudasse ele simplificando, ajudando ele a gerir, já estava bom pra caramba, o cara ia te dar feliz da vida. É o tal do 80-20, né? Você podia ter muito menos esforço, gerando muito mais resultado para muito mais gente, sem precisar criar uma complexidade bizarra, né? Exatamente. Então, é isso que... E aí, quando você está com uma conexão emocional, que foi o que eu tinha o desejo, o bichinho lá me mordeu, eu tinha palpitação, eu não enxerguei esse todo. E eu tinha pouco acesso à informação. Então, eu faria melhor esse dever de casa hoje. De estudar o mercado onde você está inserindo, conversar com mais gente e tal. Eu falo isso repetidamente. Tomara que... Aí, galera, escuta aí, finalmente. Assim, quando eu falo, às vezes as pessoas, não, ele está falando, não, agora tem casos práticos, reais, né? O seu é um caso clássico de que podia ter feito diferente. E no início funcionou pra caramba, super bem, né? E chegou um momento, eu acho que tem uma história super bacana. A gente estava conversando aqui antes da gente iniciar a gravação, e a Mi tem uma história muito legal para contar da história de como ela fechou a OMG, né? Então... E eu queria escutar essa história, porque às vezes a gente acha que empreendedorismo vai dar tudo certo, sempre dá certo, que é tudo mil maravilhas e tal, etc. E tem hora que você tem que saber administrar o seu próprio negócio de outra maneira. Que é assim, eu sempre pergunto para as pessoas, perguntando para as pessoas que estão vindo aqui, cara, e qual foi o grande momento eu não gosto de chamar de fracasso, mas de desafio que deu problema, que você, né, qual foi o grande problema que você teve que enfrentar? E aí, então, conta aí, Mi. Vou contar. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa... Vou falar um pouco da operação para você saber como eu cheguei nessa decisão. Então, como eu sou essa pessoa que vejo número, um dos problemas, uma das coisas que bem lá no começo eu decidi como que empresa de serviço vende ar, né? Não vende produto. E aí, como que você faz para saber que o teu produto é rentável? Então, desde o começo, eu tinha uma ferramenta que se chama Run-Run-It, não sei se você conhece. Não. Como é o nome? Ela Run-Run-It. Run-Run-It. De correr. Run-Run-It. É brasileira, tá? Ah, é? É brasileira, é brazuca. Tá bom. Tô anotando aqui. Então, o Run-Run-It, o que ele tinha? Ele tinha um workflow, ele é um gestor de projetos. Tá bom. E que você controla o tempo, porque tinha várias ferramentas, tem Trello, tem várias ferramentas de gestão de projeto, só que nenhuma delas controlava o tempo. E eu não queria fazer timesheet, porque não ia rolar, principalmente com galera criativa, né? Timesheet é uma sheet para controlar. Exatamente. Então, eu falava, cara, tem que ter alguma ferramenta que faça isso de uma maneira mais fluida. E meu objetivo aqui não é a vírgula, mas é a ordem de grandeza. O meu primeiro desafio era montar orçamentos corretos. Então, como que eu ia fazer uma proposta para um cliente se eu não sei se o que eu estou fazendo agora é ou não rentável? Tá. Então, e você estava querendo controlar uma meia hora? Isso. Então, tá, eu sabia, olha só, o que eu sabia? Eu tinha a visão por cliente e por projeto. Então, às vezes, eu tinha clientes que eu montei site. O primeiro site que eu montei, cara, foi prejuízo grande.
Porque fiz uma proposta, fiz lá um valor, e claro que eu gastei muito mais horas do que projetado para entregar o site. Mas aí eu passei a entender, cara, a home é uma coisa complexa, ela tem idas e vindas, então eu tenho que dimensionar essas horas aqui dentro. E a maneira que eu fazia isso eu ficava olhando os relatórios do Run It. E botava muita pressão na galera, minha equipe toda usava o Run It para... comecei a fazer a tarefa, liguei o contador lá. Liga o taxímetro. Ligou o play. E aí, então, eu tinha essa visão. Cliente, então, consegui enxergar cliente, consegui enxergar projeto, porque quando eu fazia site, eu queria ver separado o que era dia a dia do cliente, rede social, ads, do que era a parte de site. Então, eu sempre tive essa visão financeira. Eu usei o Conta Azul também para a parte de despesa, mas... Um dos aplicativos mais fáceis da galera que está começando no empreendedorismo usar. Ele tem o Conta Azul, agora tem o QuickBooks, né, que o pessoal chama de Zero Paper. Então, são uns 2 ou 3 que são iguais, são muito bons para fazer isso. E aí, mas assim, a coisa principal para mim, eu tinha aquelas despesas, um monte de despesa de software, então, que rodava lá, mas o meu core principal era o Run It, porque era ali que estava aonde eu ia ganhar dinheiro, que o quanto que eu estou cobrando e o quanto que eu estou gastando de pessoa para entregar. Então, e aí, o que acontecia? Por que eu tomei a decisão de fechar? Porque eu fechava cliente, tinha que botar mais gente, uma operação muito focada em pessoas, e aí eu não tirava dinheiro. Então, eu tinha uma empresa que no último e penúltimo ano eu não botei dinheiro, tá? Você não perdia, mas não ganhava. Mas não ganhava. Trabalhava para enxugar gelo, né? E aí dá um desespero que você começa a falar assim, caraca, eu trabalho igual uma condenada, final de semana, não durmo, não descanso. E, cara, eu não estou vendo, eu não via o meu modelo como escalável. E eu bati no teto em 2018, quando eu passei a ter 2 clientes em São Paulo, que eram empresas relativamente grandes, a NIMBY e a Cobold, que me demandavam muito do meu tempo. Eu tinha uma pessoa em São Paulo, parceira de vida, que trabalhou comigo na Oi, depois na Som Livre. Ela estava em São Paulo, então ela era o atendimento, e ela é uma pessoa que tem a mesma cabeça de negócio que eu, então ela podia estar nesse contato com o cliente. Ela recebeu uma super proposta da Globo, e aí, cara, eu falei, não tem jeito, eu tenho que ir para o cliente, porque como é que eu vou contratar uma pessoa até eu treinar a pessoa? Já era, entendeu? E aí eu vi que, cara, não tinha mais como eu crescer. E eu acho que uma das coisas de quem empreende é que a gente tem esse espírito, e tem muito a ver também com a cultura brasileira, do arquétipo do herói, que a gente falava isso na Oi, que né, vou fazer. Bater no peito, vamos, etc. Vai que nada. Vou dar meu jeito de fazer. Tipo, teve um cliente que bateu lá na gente, porque eu quero fazer o meu site, rede social, e, by the way, assim, na semana que vem, em 4 dias, eu vou... meu sapato, era uma coisa de sapato, vai estar no pé de várias blogueiras. Quê? Em 4 dias? Ela não estava pedindo para eu montar um site em 4 dias, mas ela tinha uma mega oportunidade na mão, que ia estar no pé de blogueiras, e, cara, ela não ia capitalizar em cima, porque ela não tinha loja física. Ela tinha um produto, teve um problema com a loja física. Cara, a minha empresa virou uma noite para entregar um site. A gente fez em 48 horas um site maneiro para vender.
Entendi. Então tem essas histórias, né, de sucesso que você fala, caraca, eu consigo fazer, eu consigo realizar. Falando de histórias de sucesso, fiz a Black Friday de uma cliente de moda em 2016, que era uma loja pequenininha que vendeu para todo o Brasil, com ROI de 6, maravilhoso, super legal. Fiz rebranding de clientes. Então, tem várias histórias de sucesso que te mantêm nesse espírito de que eu vou conseguir. Mas, quando eu olhava para o emitir nota e pagar, eu falava, caraca... Estou trabalhando, enxugando gelo. Eu estou num deadlock, não vai ter jeito. E aí, com muita dor, eu tomei essa decisão de fechar a empresa. E aí, a maior dúvida que eu tenho, que eu compartilhei com você, é se eu devia ter tomado essa decisão antes. Porque é uma decisão difícil, né? Eu tinha 10 pessoas que... ainda você carrega essa, né? Porque você tem pessoas que trabalham para você, então você fica preocupado. Eu conseguia, em 2 meses, todo mundo estava empregado, só uma pessoa da minha empresa que demorou mais para conseguir a alocação, que não era a pessoa do core, né? Do negócio. Então, não era uma pessoa de marketing digital, era uma pessoa que dava apoio para mim no administrativo. A minha grande dúvida é se, eu não sei, é uma pergunta de $1 milhão, que é se eu demorei muito para tomar essa decisão. Eu acho que tem um ponto que aí é onde eu tenho estudado bastante mesmo, até por conta do meu próprio negócio, que existem... Todo negócio tem pelo menos 4 estágios, né, de crescimento. Né? O primeiro é tirar o negócio do ar, tirar do chão, na verdade. Né? Tira do chão. Depois tem a fase de como é que a empresa sobrevive sem mim. Né? Como é que eu consigo fazer com que essa empresa gere resultado e viva sem mim? E, geralmente, tem uma galera que, assim... foi um pouco o teu caso, e eu já vi isso acontecer, cara, ou eu me mato de trabalhar e não ganho dinheiro, ou essa empresa precisa muito de mim, porque assim, né, o que você não fez foi, para ganhar escala, você tira a gente, se dedica mais, dá resultado, mas você, como empreendedor, se sacrifica. Ou então você bota a gente, o negócio roda, mas você não ganha dinheiro. Aí você fala, cara, e aí? Então, eu acho que tem essa fase de... É a primeira parte de como eu escalo o meu negócio de tal maneira que ele seja saudável, rentável, sem mim. Né? Então, eu acho que é uma barreira natural. A literatura já fala de crescimento, de empreendedorismo, de estratégia, já fala sobre isso. Fala muito de como vencer essas barreiras. Você tem hoje uma visão clara do que se você podia ter feito alguma coisa diferente para poder voltar atrás de novo, né? A gente sempre olha... Eu gosto sempre de falar o que você aprendeu, porque eu acho que é a oportunidade grande, né? O livro não está aqui, mas eu vou até deixar ele do meu lado, que eu toda hora falo dele. Uma frase do Muhammad Ali, que ele fala: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então... O que você aprendeu? O que você faria diferente para aprender nessa história, né? Porque, de fato, né, é uma coisa ali assim, tá, escalei. Você hoje já tem noção ou não tem? Eu falei, cara, eu não quero nem pensar nisso. Nunca pensei do que eu teria feito diferente para conseguir escalar esse negócio. Então, eu até, bem no começo, eu tentei, eu enxergava um gap, se entender é importante, né? Entender a sua capacidade, né? E eu sabia que eu tinha um gap no comercial. Eu sou uma pessoa... o que eu faço, eu vendo com facilidade. Vendo no sentido de explicar, de encantar. Agora, eu não ficava perturbando a pessoa. E eu não gosto... Isso é uma coisa que eu... sou muito contra o modelo brasileiro de prestação de serviço do chorinho, do descontinho.
Cara, eu acho o seguinte, eu estou me propondo, eu não estou enganando ninguém, porque eu acho que parte de uma premissa de que alguém está querendo tirar uma vantagem maior, né? Então, eu tive o prazer de fazer o curso de Harvard de negociação, e aí, cara, você vê que essa discussão de preço não é negociação, não, tá? É qualquer outra coisa. Exatamente. Não é uma negociação. E esse modelo brasileiro você fazer uma proposta, e aí o cara achar, não, você tem que botar os 5% para poder cortar os 5%, eu falo, não faz sentido. Sério. Não faz então, sentido. É bom saber, alô, você que está vendo que o Dia está querendo contratar uma consultoria mentoria comigo, eu não dou desconto. Eu nunca dei desconto. Boa! O valor é esse? O valor é esse. Não, mas não dá para não dá. É isso. Agora, que é. Aí agora a pessoa, óbvio que eu tenho a margem, o cara fala assim, pode pagar como? Eu falo, como você quiser. Então, eu dou uma maneira assim, como não é uma ferramenta para mim, a forma de recebimento, o cara vê isso como uma vantagem. Então, é como se ele estivesse ganhando alguma coisa. Não, mas eu não estou dando nada, não é que ele está ganhando nada. Não, o preço é esse, tá? O valor justo para esse. E quando a pessoa começa a discutir muito preço, eu digo para os meus clientes, inclusive, eu falo, você não conseguiu mostrar valor do teu serviço para essa pessoa. Porque se ela está pedindo desconto, é que você não fez uma oferta de valor, valor percebido para aquilo. Você concorda que existe um mindset, principalmente em prestação de serviço, de que tem um chorinho. Sim, tem. Tem que dar um desconto. Mas você sabe que esse negócio está, principalmente no mundo do marketing digital, a entrada, o mundo do marketing digital ajudou isso. Que não acabou, não tem desconto. Não, é isso aí, bicho. Quer comprar, compra. Não quer, não quer. Exatamente. Não tem. Então... Mas o modelo de agência ele ainda não é. Porque o modelo de agência vem do mundo do marketing, aquela coisa antiga e tal, etc. Ainda tem um pouco dessa. Não é jeito tão antigo. Produtificável assim, e aí isso é um problema. Mas o maior gap, falando do maior gap, isso é um problema que quem tem empresa de serviço de consultoria ou agência tem que conviver com isso. E aí, várias vezes eu falava, não, isso, é isso. É isso aí, pronto, acabou. Quer, não quer, tá bom. Tem um caso, aí você vê, claro que é um ponto extremo, que foi uma pessoa que chegou lá, uma potencial cliente, queria barba, cabelo e bigode, queria tudo do mais maravilhoso. Aí você vai lá, faz uma mega proposta. Aí a pessoa fala, deu muito caro, eu não posso pagar isso. Aí eu falei, não, olha só, a gente mexe em escopo. Então, vamos mexer. Como que... E aí isso era uma coisa que eu tinha esse olhar de o que é a coisa que vai mais agregar para o cliente, para a gente iniciar, para crescer, ele consegue contratar outros serviços. Então, vou mexer no escopo, adequo o escopo, deixa site para um segundo momento. Você ajusta a proposta para o cara para caber no sapato dele, né? O pé caber no sapato. Aí ela pediu para fazer uma reunião com uma outra pessoa da equipe dela, gastei meu tempo, fiz a reunião, refiz a proposta, aí já não gastei muito tempo na proposta, porque o tempo maior já estava gasto, né? Então, ajustei lá os parâmetros. Eu tinha, para todos os clientes da OMZ, eu tinha uma planilha que eu tinha um modelo de todos os componentes do meu serviço. Então, post em rede social, se tinha vídeo ou não. Então, todos os componentes, e aí eu fazia, e aí gerava um preço para o cliente, tá? Com a margem, e gerava um preço para o cliente. Então, eu sabia, se eu estou dando um desconto, eu estou tirando da minha margem. Sim. E aí, aí essa pessoa recebeu essa segunda proposta, com o escopo ajustado. Aí ela me mandou um e-mail falando, olha, então, pega esse escopo aí, entrega o dobro e cobra metade. Realmente, eu não consegui nem responder esse e-mail. A pessoa me mandou uma mensagem, a menina que fez, você não pode responder. Eu falei, eu me recuso a responder, porque partiu da premissa que ou eu sou desonesta... Ou estou de sacanagem.
ou ela está de sacanagem comigo, entendeu? Alguém está de sacanagem, né? Então, eu falei, eu não vou nem gastar meu tempo. Mas, então, o modelo comercial, e é uma coisa que eu tentei no começo, fechar uma parceria com uma empresa que fazia sentido, que tinha skills complementares aos meus e atuava em outro mercado, então tinha uma liga para a gente fazer esse movimento, e acabou que não fechou. E tem um lado bom de não fechar, porque eu conhecia uma das sócias, então, uma sócia muito amiga minha, e a outra sócia é a sócia da minha sócia, não é uma coisa. E aí eu acho que, assim, sociedade é pior do que casamento, porque não tem sexo. Exatamente. Então, você tem que estar muito casada com aquela pessoa, a pessoa tem que ter os skills complementares, que eu acho que isso eu busquei, mas que não deu match nesse caso. E talvez, ao longo do tempo, se eu tivesse procurado alguém que tivesse um match maior nesse perfil mais comercial, eu estaria talvez numa posição melhor dentro da OMG. Mas, de qualquer maneira, eu tinha essa questão de o que eu vendia, eu tinha que aumentar. O que ia acontecer ao longo do tempo na OMG? Eu ia ter que vender minha hora bem mais cara nos projetos que eu estava alocada e nesses clientes que eu tinha mais o atendimento, porque meu tempo era mais escasso e estava repleto, e essa seria a única maneira de crescer. Ao mesmo tempo, se eu só ficasse com eles e não ajudasse a minha equipe a desenvolver, eu não ia conseguir cobrar mais pela minha equipe. Aí entra numa roda que não funciona, né? Não ajuda. Mi, para a gente caminhar para o final, eu queria que você respondesse mais 2 perguntas. Uma que qual foi o sentimento que te deu, né, na hora que você fechou a OMG? Eu acho que não é porque fechou que deu errado, né? Tem a frase do Vinícius, né? Que seja eterno enquanto dure. Então, foi bom, mas o sentimento que te deu, porque tem muita gente por aí que acha que a gente está falando sobre isso, né? Monta um negócio, monta 2, monta 3, monta 4, no quinto é que dá certo, né? E as pessoas acham que no primeiro já dá certo. Então, às vezes, tem um pouco do aprendizado que você vai passando pela vida que te ajuda. Mas qual foi a sensação e o sentimento que ficou quando você fechou a chave, virou a chave? E depois eu tenho mais uma pergunta. Fala. Não, começou, aí para fechar a empresa acontece mais ou menos igual quando você abre a empresa, né? Começa aquela palpitação, começa aquele como é que eu vou fazer, como é que eu vou comunicar. Eu tinha, né, várias pessoas que trabalhavam comigo, então me deu muita agonia, porque quando eu contratava as pessoas, eu tinha uma consciência muito grande de que eu podia absorver, eu ia ter projeto para a pessoa rentabilizar, não vou tirar uma pessoa de uma empresa para depois demitir ela. Isso, cara, eu sempre fui muito consciente com as pessoas. Eu sempre valorizo. Tem gente que é menos conectado, tem menos apego, mas eu sempre fui assim. Então, me deu muita... Dor de barriga. Dor de barriga. Muita agonia de fechar. E aí também as pessoas se ajudaram. A gente tinha um espírito de equipe muito grande. Então, a Gi, que é essa minha designer, ajudou a galera a montar currículo, e aí um foi indicando o outro, e as coisas, cara, graças a Deus, realmente todo mundo se realocou. E aí a gente fez um evento aí, isso já era dezembro, a gente já tinha fechado, entregado tudo que precisava para os clientes, né? Tive um preju no fechamento, porque
Teve cliente que não pagou a fatura, entendeu? Mesmo a gente tendo entregado até mais, porque a gente tinha essa preocupação de não deixar furo com os clientes, né? E aí eu fiz uma festa de despedida num dos nossos clientes, que era a Lemax Hamburgueria, era meu cliente. Legal. E aí a gente marcou, falei, quem já foi, quem participou de algum momento da OMG, a gente vai estar lá para fazer uma despedida da OMG. E uma das pessoas também muito queridas, né, que já tinha saído da empresa até um pouco antes, que é a Natália, que foi minha redatora, ela fez um quadro que eu chorei com você lendo ele, né? Quer mostrar? Mostra o quadro aí. Vou mostrar o quadro. É muito lindo, feito by Nath. É um pouco do espírito do que do que era o OMG, né? As pessoas estavam ali felizes, tristes por um lado, mas felizes por terem passado por aquele processo e aquela fase, né? Eu acho que essa é a grande parada, né? E aí, assim, pessoas que trabalharam 2 meses, pessoas que trabalharam como temporário, pessoas que... teve uma pessoa que eu tive que demitir, que é uma pessoa que eu admiro, foi um problema, porque naquele momento ela não encaixava no perfil dos meus clientes. Então, assim, a pessoa me ligou e a gente continua se falando. Então, assim, foi muito bonito e que foi uma conclusão que acabou que foi muito legal, porque eu vi que a OMG contribuiu para essas experiências e para a vida de muitas pessoas e para os clientes também. Então... aquela história, né? De novo, citando o Muhammad Ali, ninguém perdeu, todo mundo aprendeu. Né? Ganhou algumas e aprendeu bastante. Mi, quais são as próximas histórias que você contar? O que você está olhando para frente aí? Cara, vida nova, iFood... E a gente estava falando, né, cara, e aí, empreendedorismo? Aí você me contou, não, eu vou empreender. Conta aí, como é que é essa história nova aí? Então, deixa eu contar. Quando eu fechei a OMG, eu recebi uma proposta para trabalhar em um dos meus clientes, que é uma startup. Agora eu fui para o iFood, que já é uma startup Big Tech, então já não é... É uma startup... Tem aqui 2.600 funcionários que eu fiz um onboarding essa semana. Caramba, então, é gente para burro. É gente para burro. Mas o que é muito maneiro? E aí eu acho que a experiência da OMG, ela foi maravilhosa nesse sentido, que você também pode empreender dentro das empresas. Perfeito. E aí, o iFood, um dos valores do iFood é empreendedorismo. Eles têm 5 valores e um dos valores é empreendedorismo. Então, aquela visão de todo mundo é dono, que tem que cuidar, que tem que buscar... Você não tem um pouco essa visão de que é o que a gente viveu na TL, né, quando a gente começou? Porque era uma startup, aquele negócio lá atrás, a TL, a gente tirou aquele negócio de dor, eu era estagiário e eu não tinha uma ação, nem meio ação, era o estagiário, nem INSS nego pagava para mim. Mas a sensação de que eu era, cara, isso aqui é meio meu filho, eu sou dono disso aqui, eu preciso fazer a sensação do empreendedorismo. Eu passei por outros 2 lugares, o Esporte Interativo e depois, mais recentemente, no IGT, onde eu era sócio do Jerônimo, que era isso, né? A sensação ali, eu já era sócio de fato, mas assim, a sensação de que você não precisa necessariamente ser dono, você ser dono só do negócio 100%. Nem no Esportativo eu era, nem no IGT eu era, muito menos na TL. Mas a sensação que eu era um intraempreendedor, né? Eu tinha a sensação de dono, né? E é isso que você está levando, né? Eu acho que essas empresas... Você pode empreender em qualquer empresa, até numa empresa, vamos falar mais do mundo quadrado, né? Mas... Mundo quadrado é ótimo. Parece mundo quadrado, me lembra aquele desenho do Superman que hoje nem passa, que ia pro mundo bizarro. O Super-Homem quadrado, a Mulher Maravilha quadrada, o mundo bizarro.
O mundo bizarro, então. Dá para empreender, só que nessas empresas é mais difícil porque elas são menos flexíveis e maleáveis, menos abertas, mais organizacionais, né? Mas eu acho que cada vez mais o movimento das empresas que se renovam, que vão se perpetuar suas histórias, que vão ter produtos de sucesso, é a empresa que empodera a equipe para empreender, que dá esse senso de dono, que permite que as pessoas troquem. Então, isso é para mim, o que me motiva. E aí, assim, quando eu tomei a decisão, né, que é uma decisão sofrida de fechar o AMG, cara, o que eu falei, eu quero trabalhar numa empresa de tecnologia, que é uma coisa que eu era apaixonada. Então, nos meus clientes que tinham tecnologia, eu ficava super, hiper animada. Não que eu não ficasse nos outros, porque isso é uma das coisas da agência, né, que eu tive contato com empreendedores de diversas indústrias. Então, segmentos completamente diferentes, né? Eu tive cliente que era fábrica de concreto, faz marketing digital para fábrica de concreto, dono de loja, então, assim, loja de roupa. Então, eu aprendi um pouco de cada indústria, isso era muito legal. Então, eu ficava muito animado quando chegava uma nova indústria, porque eu ia aprender um novo modelo e ver como bacana demais. funcionava. É uma das coisas que eu mais curto aqui. Eu vou desde software para mineração até venda de sapato para a Rússia, passando por bolo em Portugal. Então tá tudo bem. É muito maneiro você muito ver maneiro. Essas histórias, e você vê, tem gente nova empreendendo, tem gente que já está há muito tempo no mercado. É isso aí. Então, tem gente que tomou perna. Então, assim, essa empresa de sapato era uma galera que já tinha um negócio super estabelecido, foi investir num novo negócio, tomou pernada. O cara já estava, veterano de mercado e, cara, entrou numa roubada, entendeu? E você fala assim, como essas coisas acontecem, né? E você vê pessoas incríveis. Então, essas histórias, né, eu carrego e fazem parte da minha história também. E aí, estou contando esse novo capítulo, empreendendo dentro do iFood, que é uma empresa que eu fiquei apaixonada pela cultura e tudo que está fazendo aí no mercado. Boa, Mi, que legal, cara. Boa sorte para você nesse novo desafio aí no iFood. O ruim é que agora eu sei que você está lá, e aí toda vez que eu tiver alguma coisa, Mi, dá uma olhada nesse negócio aí que não está fazendo, eu vou perturbar. Já sabe que eu vou perturbar, porque já era, né? Cara, que legal, boa sorte. Boa sorte para você nesse seu novo empreendimento. Queria te agradecer pelo tempo. Cara, a hora voou. Já tem mais de uma hora que a gente está aqui. A hora voou assim. Porque o papo foi muito legal. Queria te agradecer. Obrigado. Dá uma mensagem final aí para a galera. Obrigada a você. Adorei bater o papo. Eu acho que essa visão dos problemas e dos percalços é uma coisa assim para ser trabalhada, porque ajuda muito quem está vivendo. Primeiro, não se sentir sozinho, né? Ai, cara, eu sou... Só acontece comigo, né? Só acontece comigo, não é verdade. E aí a mensagem de que, cara, tudo vale a pena, né? Tudo contribui, o Connecting the Dots do Steve Jobs, essas histórias todas que aconteceram. Eu acho que esse Connecting Dots vai virar um quadro no podcast. Porque todo mundo, eu falei, assim, toda hora alguém fala, todo podcast até agora, todo mundo falou do Connecting Dots. Eu vou transformar o Connecting Dots do Steve Jobs num... E aí, cara, me conta o seu caso, o Connecting Dots. Vou virar um quadro, vou pensar nisso. Maneiro, super apoio. Boa. Mi, obrigado de novo. Galera, olha só, até o próximo episódio. Valeu. Vamos tirar uma fotinha. Então tira aí, vai, peraí, que eu vou tirar aqui. Assim. Vou fazer assim, ó. Comando Shift 3, vai. Olha para cá. Mais uma, peraí. Vai. Boa. É bom que a gente tá foto, o negócio continua gravando e a gente tá aqui. Tá funcionando. Galera, um abraço, hein? Valeu, até a próxima. Beijo.
Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.